convido você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens com essa proposta, Bíblia em Cenas. A nossa proposta é fazer como fizemos aqui no aniversário da igreja, a exposição do livro de Esther através de cenas daquela passagem. Então, nos próximos domingos, a gente vai trabalhar dessa forma, fazer a exposição bíblica através assim das cenas, para que a gente possa olhar e a gente vai extraindo da palavra de Deus as lições que o Senhor tem para nós. E a nossa primeira mensagem tem o seguinte título: o amor que se manifesta no caminho. Amor que se manifesta no caminho. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, a nossa reflexão, nós vamos do versículo 25 até o 37, mas agora eu farei a leitura somente até o versículo 29, depois nós continuaremos. E querido, é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta, durante toda a exposição da palavra de Deus, você vai precisar acompanhar aí na sua Bíblia. Então, nesse momento, farei a leitura do versículo 25 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Até aí por enquanto. E na sequência, o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra e não temos nenhuma dúvida de que é a Tua palavra viva e eficaz. Nessa hora nós nos dobramos diante do Senhor, porque dependemos de Ti, Pai. Em nós nada temos, em mim eu nada tenho para oferecer à Tua igreja. Seja bondoso e misericordioso para conosco, ó Pai, e fale conosco, que seja o Teu Espírito, ó Deus, conduzindo a exposição da Tua palavra, iluminando a nossa mente e nos dando o entendimento daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Querido irmão, nessa passagem Jesus conta uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras Sagradas, a parábola do bom samaritano. E de fato essa é uma história muito bonita e também desafiadora para todos nós. Nós encontramos nessa passagem lições preciosas sobre como deve ser a conduta do cristão com relação ao seu próximo. Nós encontramos, querido irmão, nessa passagem lições sobre como o amor deve se manifestar no caminho. Que caminho? No caminho da vida, no chão da vida. Enquanto caminhamos, enquanto vivemos, enquanto encontramos com pessoas, enquanto trabalhamos, enquanto nos relacionamos, como o amor de Deus que está em nós precisa se manifestar no caminho. Daí o título da nossa reflexão: o amor que
que se manifesta no caminho. Tudo começou com uma pergunta feita para Jesus. Então vamos para a primeira cena da nossa passagem, e o título que eu coloquei nessa cena é A Pergunta Certa com a Motivação Errada. Veja o versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meu amado, nós temos aqui um mestre da lei, ou seja, um teólogo, alguém que conhece, alguém que estudou a palavra de Deus, que conhece profundamente a palavra de Deus, e mais especificamente o Antigo Testamento, não havia o Novo Testamento. E é importante lembrar que o tema principal do Antigo Testamento é o Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para o Messias prometido. Todo o povo no Antigo Testamento aguardava ansiosamente a chegada do Messias, do Salvador. E agora, querido irmão, nessa cena, o Messias sai das Escrituras Sagradas e ele se fez carne. O Senhor Jesus, o Cristo, agora está diante desse mestre da lei, mas esse mestre da lei não o reconheceu como o Messias. Perceba, o mestre da lei, ele não somente não reconhece Jesus como o Messias, mas ele se levantou com o propósito de pôr Jesus à prova. É isso que o texto nos diz. E ele faz uma pergunta maravilhosa, queridos irmãos. Ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Meu amado, essa pergunta, ela é muito importante, e todos nós precisamos pensar nessa pergunta. Afinal de contas, a vida é passageira, nós somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Portanto, você que me ouve, você que acompanha a nossa transmissão, se você nunca pensou nessa pergunta, você deveria pensar na vida eterna, porque a vida é breve. Daqui a pouco a morte vai chegar e nós fecharemos os olhos aqui. E aí, para onde nós iremos? Então perceba que a pergunta é pertinente, a pergunta ela é essencial. O problema aqui é que as motivações para essa pergunta foram erradas. O texto diz que ele queria pôr Jesus à prova. Era uma pergunta com o objetivo de expor Jesus ao ridículo. Os fariseus, alguns estudiosos faziam isso com Jesus, mas Jesus, com muito amor e com muita sabedoria, ele respondeu com uma pergunta. Jesus disse assim: o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei de Deus? Sabe o que Jesus está fazendo? Perceba a sabedoria do Senhor Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, as Escrituras Sagradas podem nos tornar sábios para a salvação. O que Jesus está dizendo aqui, quando o mestre da lei pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, e Jesus diz: o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Jesus está mostrando para nós que o destino eterno de uma pessoa depende da nossa relação com a Bíblia. Jesus está dizendo: olha, na palavra de Deus tem a resposta para essa pergunta. O que está escrito na lei? O que a palavra de Deus diz sobre a vida eterna? E quais são as suas conclusões quando você lê sobre a vida eterna na palavra de Deus? Essa, queridos irmãos, é uma questão essencial. As Escrituras falam sobre a salvação, e nós precisamos encontrar nas Escrituras essa resposta. Agora veja o versículo 27, e veja o que o mestre da lei respondeu para o Senhor Jesus. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu amado, essa
é uma excelente resposta. Essa resposta resume todos os mandamentos de Deus em apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E fica claro aqui para nós que no ato de amar a Deus, todas as faculdades que Deus deu para o ser humano devem ser postas em atividade, porque não é para amar de qualquer jeito, mas é para amar de todo o coração, é para amar de toda a alma, é para amar de toda a força, é para amar com todo o entendimento. E o amor com relação ao próximo não pode ser menor em extensão e também em qualidade do que o amor por si próprio. Significa dizer que eu devo amar o meu próximo da mesma maneira que eu me amo, que eu devo fazer pelo próximo aquilo que eu faço por mim mesmo. Significa dizer que no caminho da vida, quando eu me encontrar com alguém, as pessoas que cruzarem comigo no caminho da vida precisam se sentir amada. Quando eu cruzar com alguém no chão da vida, eu preciso tratá-lo da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Portanto, queridos irmãos, essa resposta resume toda a lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, depois que o mestre da lei dá essa resposta, o Senhor Jesus, ele apresenta a condição indispensável para que o homem tenha a vida eterna. Jesus diz assim: respondeu corretamente, faze isto e viverás. Jesus diz para ele: você está certo na sua resposta, faze isso, viva isso, e você vai viver eternamente. Perceba, meu amado, que para o homem viver eternamente, ele precisa, portanto, cumprir a lei de Deus com perfeição, porque essa expressão aqui, faze isso e viverás, no original, traz a ideia de uma ação contínua, dia após dia, uma ação completa, uma ação perfeita, uma ação sem falhas, uma ação sem defeitos. Quando Jesus diz, faze isso e viverás, faz isso tudo de forma perfeita, contínua, sem falhar, de forma completa, e você vai viver eternamente. Meu amado, nesse momento do diálogo, o mestre da lei deveria ter caído de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus. O mestre da lei deveria ter dito para Jesus, mas eu não consigo amar dessa forma, eu não consigo cumprir a lei de Deus com perfeição, tenha misericórdia de mim. Essa deveria ter sido a atitude do mestre da lei, porque, meu amado, entenda algo: se nós dependermos do nosso ato de amor para com Deus e para com o nosso semelhante para sermos salvos, todos nós aqui estaremos perdidos por toda a eternidade. Sabe por quê? Nós não conseguimos amar com a perfeição exigida na lei de Deus, nem mesmo as pessoas que estão do nosso lado. Quantas e quantas vezes nós falamos palavras que jamais deveriam ser ditas, mas nós falamos para a esposa, para o marido, para filhos e para os pais. Nós não conseguimos amar com a perfeição exigida na lei de Deus, nem mesmo os da própria casa. Quanto mais os que estão distantes de nós, quanto mais aqueles que têm uma ideologia diferente da nossa, quanto mais os nossos inimigos. Portanto, deixa eu dizer algo para você, esse texto aqui é um golpe no nosso orgulho, na nossa soberba. Significa dizer que ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu vou ser salvo porque eu sou bom, eu cumpro a lei de Deus, eu cumpro as exigências da lei de Deus. Significa dizer que ninguém pode colocar a segurança da salvação nas boas obras, ninguém pode colocar a segurança da salvação
na ação social. Ninguém pode colocar a segurança da salvação nos atos de misericórdia e nem no amor que nós exercemos para com Deus e para com o nosso semelhante. E foi exatamente porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus com perfeição que Jesus Cristo veio. É exatamente por isso que nós precisamos de um Salvador. Meu amado, Jesus, ele não somente foi o único que cumpriu a lei de Deus com perfeição, mas ele também sofreu a punição pela nossa transgressão da lei de Deus. O castigo que era para nós caiu sobre o Senhor Jesus. Portanto, a salvação é mediante a confiança em Cristo. A salvação é mediante a confiança no que Cristo fez e não no que a gente faz. Não é mediante a confiança nas nossas obras, nem na nossa performance religiosa. Paulo deixa isso claro quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém possa se gloriar, para que ninguém se glorie. Deixa eu dizer algo para você, querido irmão. Você sabia que muitos evangélicos ainda não compreenderam o que é o Evangelho? Porque muitos evangélicos vivem uma espiritualidade com base na sua performance religiosa. Eu vou ser salvo, afinal de contas, eu vou à igreja, eu tenho esse cargo, eu sou obediente, eu sou bom, eu cumpro a lei de Deus, e eu conquistei a salvação. Muitos se relacionam com Deus dessa forma, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho significa a boa nova, significa a boa notícia. E que boa notícia é essa? É a boa notícia que emerge da má notícia. E a má notícia é a seguinte: nós transgredimos as leis de Deus, nós não conseguimos cumprir as exigências da lei de Deus, portanto merecemos a condenação. Mas quando reconhecemos o nosso pecado, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de nos salvar, e quando nos colocamos diante do Senhor, clamando por misericórdia, a boa notícia é o Evangelho. A boa notícia é que o Senhor Jesus cumpriu as exigências da lei em nosso lugar, e Ele sofreu o castigo pela transgressão da lei em nosso lugar, e aquele que crer no Senhor Jesus, esse viverá eternamente. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse que era um dos caminhos. Só existe uma possibilidade: crer no Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus. Se o mestre da lei, nesse encontro com Jesus, tivesse pelo menos reconhecido que ele era incapaz de cumprir a lei com perfeição e clamado pela misericórdia do Senhor, talvez Jesus teria respondido: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não foi essa a atitude do mestre da lei, muito pelo contrário, ele tentou se justificar. Veja comigo o versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Perceba, meu amado, a nossa tendência natural é essa, de tentar se justificar. A gente tem muita dificuldade de reconhecer os nossos erros. A gente prefere, de alguma maneira, se justificar. Não, eu não errei, a culpa não é minha, foi isso, não é bem assim. Essa é a tendência natural, e tudo que a gente precisa fazer é reconhecer: eu errei, eu não posso, a culpa é minha, tem misericórdia de mim, me perdoa. Mas a nossa tendência é de esquivar, a gente está sempre certo. Quem é o meu próximo? Disse o mestre da lei. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, a lei não é muito clara com relação a amar o meu próximo. Veja, perceba, Jesus disse para ele:
Ele disse, amar a Deus com toda a força, ama o próximo como a si mesmo. Na cabeça dele a gente pode imaginar, talvez ele estivesse pensando, eu cumpro a lei, mas se eu não estiver cumprindo, a culpa não é minha, porque o próximo aqui é uma palavra muito genérica. Quem é o meu próximo? Jesus. Define isso aí melhor. Ele entendeu a dificuldade do mandamento, por isso ele quer que Jesus coloque um limite, ele quer que Jesus seja mais específico. Afinal de contas, talvez a cabeça dele estivesse assim, olha, se o meu próximo for um judeu, ou for os meus familiares, aí tudo bem, aí eu posso até conseguir amar o meu próximo, mas se essa palavra aí, amar o meu próximo, incluir o samaritano, incluir os gentios, se incluir os romanos, se incluir os incrédulos, aí eu estou perdido, porque esse tipo de gente eu não amo, talvez seja isso. Por isso a pergunta dele, quem é o meu próximo? Quem exatamente eu preciso amar como a mim mesmo, para que eu possa alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde essa pergunta de uma maneira muito simples, mas também com uma profundidade impressionante. Jesus conta a parábola do bom samaritano para responder esse questionamento. Quem é o meu próximo? Vejamos então a cena 2 dessa passagem, cujo título é O Caminho de Sangue, e você vai entender por quê. Veja aí o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Veja, meu irmão, Jerusalém ficava a cerca de 900 metros acima do nível do mar. Jericó ficava cerca de 300 metros abaixo do nível do mar. E a distância entre Jerusalém e Jericó era de somente 27 quilômetros. Então, a estrada de Jerusalém para Jericó era uma descida muito íngreme, e era um caminho montanhoso, rochoso, cheio de buracos, cheio de barrancos, que servia de esconderijo para ladrões, para todo tipo de criminoso. Então aquela estrada era uma estrada perigosa, e naquele tempo, aquela estrada era conhecida como o caminho de sangue. Os estudiosos, os comentaristas, dizem que aquela estrada tinha essa fama, era conhecida como o caminho de sangue. E o Senhor Jesus, ele disse que nesse caminho havia um homem. Significa dizer que havia no caminho de sangue um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E esse homem, ele caiu nas mãos de ladrões, roubaram tudo o que ele tinha, ele sofreu muitas agressões, e ele foi abandonado nesse caminho semi-morto. Ele foi deixado ali para morrer. Se a gente não conhecesse já essa história, poderíamos perguntar, será que alguém vai aparecer nessa estrada tão perigosa e vai socorrer esse homem? Será que ele vai ficar ali e ele vai morrer? Esse vai ser o fim da vida desse homem? E Jesus continua contando a história. E a cena 3 dessa passagem, eu coloquei o seguinte título: os religiosos que viram e atravessaram a rua. Veja comigo o versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Perceba, amados irmãos, quanta insensibilidade nós percebemos nesse versículo. Nós temos aqui um sacerdote, um homem santo, um homem de Deus, um homem que certamente estava voltando do templo sagrado, estava saindo de Jerusalém,
e voltando para casa, fazendo essa viagem em Jerusalém, Jericó, muitos sacerdotes e muitos levitas moravam em Jericó, então faziam constantemente esse caminho, e esse sacerdote se recusa a ajudar o seu amigo judeu. Ele fugiu do seu dever, ao invés de ajudar aquele que precisava de um socorro urgente. O texto diz que ele passou de largo, ou seja, ele atravessou a rua, ele passou o mais distante possível do seu colega judeu, que estava caído ali naquela rua. Ele viu a situação, ele viu a urgência da situação, mas ele não quis se comprometer. E quantas vezes, meus irmãos, nós também agimos dessa maneira? Quantas vezes a gente não quer se comprometer com o problema do nosso semelhante? Às vezes a gente dá uma esmola para aliviar a nossa consciência, já fiz a minha parte, mas se comprometer com o problema do outro, muitas vezes a gente não quer. É mais fácil passar de largo, é muito mais fácil atravessar a rua. Veja o versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Um levita, uma espécie de auxiliar ali do sacerdote, logo que ele viu aquele homem gravemente ferido, ele procurou também passar de largo, o mais distante possível, atravessar a rua. Assim como o sacerdote, ele viu a necessidade do seu semelhante, mas ele não quis se comprometer. E não é difícil a gente tentar imaginar as justificativas desses dois líderes religiosos. Não é difícil a gente imaginar, porque muitas vezes nós também usamos as mesmas justificativas para a gente não se comprometer com o problema do nosso semelhante. O sacerdote havia servido a Deus no templo a semana inteira, e certamente ele estava cansado, estava ansioso para voltar para casa, rever a sua família, abraçar os seus filhos. Talvez ali naquele momento ele tivesse pensado: olha, essa estrada é movimentada, eu tenho certeza que vai passar mais gente aqui, eu vou deixar para que outro se comprometa com esse problema. E de fato, um outro líder religioso passou naquele lugar, mas ele também nada fez. O levita também passou de largo. E se a gente não conhecesse o final dessa história, a gente poderia se perguntar: será que esse homem que foi deixado na estrada para morrer, será que ele vai morrer? Será que vai aparecer alguém? E tudo indica que sim. Parece que a história está caminhando para essa direção, e eu digo isso pensando na cabeça dos ouvintes originais de Jesus. Tudo indica que sim, porque, meu amado, Jesus continuou a história, e ele disse que um samaritano entrou em cena. Então, os ouvintes do Senhor Jesus naquele momento, eles devem ter pensado o seguinte: agora a coisa vai de mal a pior. Porque veja, se o sacerdote judeu, líder religioso, crente, o levita, líder religioso, crente, se eles atravessaram a rua, se eles não se comprometeram com o problema daquele homem, agora chegou um samaritano que é inimigo dos judeus, é óbvio que ele não vai fazer nada, muito pelo contrário, é perigoso ele fazer mal para aquele judeu que está caído ali na estrada. Se os crentes não ajudaram, o samaritano, que é inimigo dos judeus, certamente não vai ajudar. Essa é a lógica do pensamento dos ouvintes de Jesus, porque de fato os judeus e os samaritanos, eles se odiavam, eles eram inimigos. Portanto, quando Jesus começa a dizer que apareceu um samaritano naquela estrada, talvez eles tivessem pensado assim: agora acabou as esperanças de vez desse homem que está caído no caminho. A história, portanto, tinha tudo para caminhar nessa direção. Mas o que acontece? Veja a próxima cena, a cena 4. O inimigo que se compadeceu,
Olha o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Meu amado, esse samaritano viu o aflito, e o texto diz que ele se compadeceu, ou seja, ao ver a necessidade do seu semelhante, ele teve compaixão. Perceba que o samaritano, ele não está preocupado se quem está caído ali naquela estrada, se é um judeu, se é um romano, se é negro, se é branco, se é alguém que pensa como ele, ou se não pensa como ele. Não, tudo que o samaritano vê é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, sofrendo naquele lugar, e ele teve compaixão. O texto diz que ele se compadeceu, ele entende que o seu próximo não é A, não é B, mas o seu próximo é qualquer pessoa que Deus coloca no seu caminho, precisando de ajuda, seja quem for. É o meu semelhante, que carece de ajuda, de auxílio. E perceba, o samaritano, ele nos lembra o próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo, que não nos deixou mortos nos nossos delitos e pecados, caminhando a passos largos para o inferno, mas se compadeceu de nós, esvaziou-se da sua glória, se fez homem e veio nos resgatar, veio nos salvar, veio fazer o necessário para que eu e você pudéssemos viver e viver eternamente. O samaritano nos lembra do Cristo, e mais ainda, quantas e quantas vezes Jesus, em seu ministério terreno, ele teve compaixão dos necessitados. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, 36, o texto diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A gente poderia aqui citar muitos textos que mostram para nós que o Senhor Jesus, ele constantemente toma o problema do aflito em seu próprio coração. As dores do povo são também as suas próprias dores. O Senhor Jesus é alguém que ama intensamente, e ele busca ajudar os aflitos. Significa dizer que eu e você, como seguidores de Cristo, precisamos amar pessoas. Amados irmãos, nós precisamos ter compaixão pelas almas. Os irmãos compartilharam aqui a realidade ali no sertão da Bahia. Quando a gente vê essa realidade, a triste realidade que eles vivem ali, é necessário que haja compaixão. Por isso há naquele lugar projetos sociais, mas há também plantação de igrejas, pregação do evangelho. A gente cava poço lá para matar a sede daquele povo, mas a gente apresenta a fonte de água viva, e aquele que bebe nunca mais volta a ter sede. Esse projeto só existe porque tem gente que tem compaixão de almas, porque tem gente disposto a se comprometer com a dor do seu semelhante, porque tem gente que não passa de largo, tem gente que não atravessa a rua, mas que ao ver aquele que necessita, ele entende a providência divina, o colocou no meu caminho, para que eu pudesse fazer o amor de Deus se manifestar nesse lugar. Essa lição sublime que essa passagem aqui nos ensina. Precisamos ter paixão pelas almas, amar pessoas, independente de classe social, ideologia, enfim, pouco importa. Importa que amemos pessoas, assim como o bom samaritano, assim como o Senhor Jesus. É isso que ele está nos ensinando nessa parábola. Mas veja, versículo 34, ele continua: e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Veja, o samaritano, ele não sentiu somente compaixão. Jesus, ele não ficou na sua glória lá no céu sentindo compaixão, não, ele se fez homem, ele veio, ele vestiu a pele humana, ele foi para a cruz. Jesus, ele não sentiu somente compaixão, mas ele agiu em favor do seu semelhante. O bom samaritano não sentiu somente compaixão, mas agiu.
Ele se aproximou, ele prestou ali os primeiros socorros, ele aplicou óleo e vinho, era o que ele tinha em mãos naquele momento, e em seguida ele colocou aquele homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. E, queridos irmãos, o que nós aprendemos aqui é que não basta sentir compaixão, olhar e sentir compaixão, tem que ter ação. Não basta saber o que precisa ser feito. Às vezes a gente sabe demais e age de menos. Tem que saber o que precisa ser feito, mas também tem que fazer. O sacerdote e o levita eram líderes religiosos, conheciam as escrituras, sabiam o que precisava ser feito, mas ali, talvez no templo, talvez na igreja, eram bons em expor a palavra de Deus e explicar o que Deus revela na sua palavra, mas ali no caminho da vida, no chão da vida, eles falharam vergonhosamente na oportunidade que tiveram de manifestar o amor de Cristo Jesus. Perdão, irmãos, falharam vergonhosamente na oportunidade de manifestar o amor de Cristo Jesus na vida dos seus semelhantes. E nós precisamos tomar muito cuidado, para a gente não ser esse tipo de religioso, que sabe o que precisa ser feito, mas não faz. A gente precisa tomar muito cuidado, para a gente não ser o tipo de religioso, que conhece profundamente a sã doutrina, mas não tem vida, não tem brilho nos olhos, não tem paixão pelas almas, não estende as mãos para os necessitados, não se envolve na obra missionária, não amam sacrificialmente, com recursos financeiros, com dons, com talentos. Precisamos olhar para esse exemplo, meus amados irmãos, do bom samaritano. E veja o que ele continua fazendo, versículo 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Perceba, essa história continuou surpreendendo os ouvintes de Jesus. O samaritano estava em viagem, provavelmente ele estava a trabalho, ele não podia ficar ali naquele hotel, cuidando ali daquele homem que estava ferido, ele precisava ir embora, e ele poderia ter feito o seguinte: olha, eu já fiz a minha parte, agora eu estou entregando aqui nas suas mãos, vê aí o que você pode fazer, eu vou seguir a minha vida. Não, ele não fez isso, porque ele estava verdadeiramente comprometido com a necessidade do seu semelhante. Ele deixou ali 2 denários, significa o trabalho de 2 dias, o salário de 2 dias de trabalho, e segundo os comentaristas, esses 2 denários era o suficiente para pagar muitos dias de hospedagem e também comida para aquele homem. Então ele deixa ali os 2 denários, e ele se preocupa com o dono da hospedaria: olha, você não vai ter nenhum prejuízo, faz o que precisar fazer, se o dinheiro não for suficiente, na volta eu vou pagar. A gente vê claramente o samaritano agindo, fazendo algo em favor do seu semelhante. Perceba, Jesus ele está descrevendo aqui o amor na sua forma mais bela e perfeita. O samaritano, ele está aqui fazendo para o seu próximo aquilo que ele gostaria que alguém fizesse por ele mesmo. Se ele tivesse ali naquele caminho, caído, machucado, ele fez o que ele gostaria que tivessem feito para ele. É assim, meus irmãos, que nós precisamos amar. É assim, queridos irmãos, que o amor se manifesta no caminho, enquanto nós vivemos, enquanto nós caminhamos, enquanto Deus vai promovendo encontros, nós precisamos amar dessa forma. E agora nós chegamos na última cena dessa passagem, a cena 5, quando nós encontramos a conclusão de Jesus. Ele conta a parábola e ele conclui, e nós podemos resumir tudo na fala de Jesus aqui, quando Jesus diz: vai e faz o mesmo. É assim que ele conclui o diálogo com esse mestre da lei: vai e faz
o mesmo. Veja aí o versículo 36 e o versículo 37. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lembra? Jesus contou a parábola, porque ele, tentando se justificar, disse: quem é o meu próximo? Ele contou a parábola e perguntou: qual desses três parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Ele disse: olha, o próximo desse homem que caiu nas mãos de ladrões foi o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, use de misericórdia para com o seu semelhante, porque a sua preocupação é saber quem é o meu próximo, mas você precisa ser o próximo de todo aquele que aparece no seu caminho. Você precisa usar de misericórdia quando alguém cruzar o seu caminho. Vai e faz o mesmo. É assim que você precisa viver. É assim, queridos irmãos, que o Senhor Jesus conclui essa parábola, dizendo para nós: essa deve ser a postura de vocês no caminho da vida. Meus amados, Cristo mostra para mim e para você que essa deve ser a postura de todo cristão, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, todo aquele que um dia foi alcançado pelo Senhor Jesus, pela graça do Senhor Jesus, precisa agir assim, de misericórdia para com o seu semelhante. E perceba, meu amado, a gente já vai concluir. O bom samaritano, ele nos ajuda a entender o que significa usar de misericórdia, o que significa essa expressão. Vimos aqui que judeus e samaritanos eram inimigos, mas mesmo assim, ele agiu dessa maneira, ele usou de misericórdia, mesmo assim, o amor se manifestou naquele caminho. Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. No caminho da vida, enquanto vivemos, enquanto peregrinamos aqui nessa terra, quando encontramos algum necessitado, é muito mais fácil passar de largo, é muito mais fácil atravessar a rua, é muito mais fácil não se comprometer, é muito mais fácil fazer como o levita e o sacerdote, que viram e não se comprometeram. Afinal, queridos irmãos, se comprometer com a necessidade do nosso semelhante requer o nosso tempo, requer o nosso dinheiro e às vezes envolve também alguns riscos. Por isso que é muito mais fácil passar de largo, atravessar a rua. Todavia, meu amado irmão, entenda isso aqui. Aquele que um dia entendeu que depende da misericórdia de Deus para herdar a vida eterna. Que farei para herdar a vida eterna? Aquele que entende que é somente pela misericórdia de Deus que nós herdaremos a vida eterna. Aquele que entende isso não tem outra opção, senão agir com misericórdia para com o seu semelhante. Meu amado, aquele que verdadeiramente um dia foi alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, ele não tem outra opção senão manifestar também essa graça nos caminhos da vida. Diante dos encontros que o próprio Cristo promove enquanto peregrinamos aqui nessa terra, meu amado, aquele que um dia foi alcançado pelo amor incondicional de Deus, e eu digo incondicional porque a gente não merecia, a gente não fez nada para merecer, é um amor incondicional. Aquele que foi alcançado por esse amor, não tem outra opção senão manifestar esse amor na vida dos seus semelhantes, enquanto caminhamos na peregrinação dessa vida. Quem experimentou o amor de Deus, não tem outra opção, senão amar a Deus, com toda força, com todo entendimento, com toda a alma, e amar ao próximo como
a ti mesmo. E perceba, depois que os ouvintes de Jesus refletiram nessa parábola, a ordem do Senhor Jesus foi essa: vai e faze o mesmo. Portanto, meu amado, essa é a ordem de Deus para nós nessa noite. Vai tu e procede de igual forma. Vai e faz o mesmo. Enquanto você caminha, enquanto você vive, faz esse amor se manifestar na vida daqueles que a providência divina vai colocar diante de você. Em alguns momentos, somos ajudados. Em alguns momentos, nós ajudamos. Em todos os momentos, precisamos manifestar o amor de Deus. E eu quero concluir dizendo para você que esse texto não ensina de maneira nenhuma que a salvação é pelas obras. Saia daqui com isso na sua mente, meu amado irmão. As boas obras, elas não salvam, todavia, elas evidenciam a salvação. Eu vou repetir: as boas obras não salvam, mas evidenciam a salvação. Presta atenção em algo, meu amado irmão. A salvação é pela graça, mediante o que, irmãos? A fé. Mas Tiago nos ensina que a fé sem obras é o que, irmãos? Portanto, a salvação é sim pela graça, mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Tiago disse assim no capítulo 2, versículo 18: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Perceba a verdade sublime que nós temos aqui diante dos nossos olhos. São as boas obras no caminho da vida que evidenciam a fé verdadeira. Eu vou repetir: enquanto caminhamos, as boas obras não salvam, mas aquele que verdadeiramente foi salvo, ele vive para a glória de Deus, ele pratica boas obras para a glória de Deus. Portanto, as boas obras nos caminhos da vida evidenciam a nossa salvação, evidenciam que um dia o amor de Deus nos alcançou e nos resgatou do império das trevas. Vai e procede tu de igual modo. Vai e viva desse jeito. Saia do campo da teoria, entra no campo da prática. Precisamos fazer algo pelos necessitados que a providência divina coloca em nosso caminho. Não basta saber o que tem que fazer, é preciso fazer. E tem muitas oportunidades na Igreja de Cristo para a gente fazer, irmãos. Quantas obras missionárias nós participamos? Quando você contribui financeiramente, você está fazendo algo. Enfim, são muitas as possibilidades de expressarmos esse amor nos caminhos da vida. E eu concluo com um texto do John Stott, em um dos livros que ele escreveu, que chamou muito a minha atenção. Ele escreve a poesia de uma mulher que buscou ajuda em um religioso. Vou repetir: trata-se de uma poesia de uma mulher que um dia buscou ajuda de um religioso. Presta bastante atenção no que ela disse. Ela escreveu assim: eu tive fome e tu formaste um grupo para discutir a minha fome. Estive presa e tu te retiraste para a tua capela para orar por minha libertação. Estava nua, questionaste a moralidade da minha aparência. Estive enferma e tu te ajoelhaste, agradeceste a Deus a tua saúde. Estava desabrigada e tu falaste do abrigo espiritual em Deus. Estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecia tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome e sozinha e com frio. Entende, irmãos, o que Jesus estava nos ensinando quando ele disse: vai tu e faz o mesmo. Esse amor que nos alcançou, que nos salvou, essa graça que nos libertou do império das trevas,
precisa se manifestar nos caminhos da vida. Esse amor precisa se manifestar nos encontros, diante daqueles que a providência divina coloca diante de nós. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus nos dê graça, para que possamos amar dessa maneira, e para que o nome de Cristo seja glorificado, para que a nossa fé em Cristo seja evidenciada através do nosso viver, do nosso caminhar, das nossas decisões e também do nosso falar. Que o Senhor Jesus nos ajude. Nós vamos orar nessa hora, nós vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos capacite, porque é tão difícil cumprir as exigências da lei de Deus, é tão difícil às vezes amar o nosso semelhante. Como que a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas que estão próximas de nós, até dentro da própria casa, até dentro da igreja, a gente tem dificuldade de amar. Falar de amor é fácil, falar de perdão é fácil, falar é fácil, até que se tem alguém para amar, até que se tem alguém para perdoar. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que a nossa igreja, a começar por mim, que sejamos capacitados a viver uma vida para a glória do seu nome.